Bom dia, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que nos acompanham nessa manhã, na programação que sempre temos aqui aos domingos, ao vivo, pelas redes sociais, sempre trazendo a palavra do Senhor, a palavra de fé, a palavra do conhecimento de Deus. Quero orar por todos aqueles que estão enfrentando lutas, problemas, dificuldades, sofrimentos, para que Deus ele venha oferecer a você a oportunidade de poder enfrentar as dificuldades e vencer. Hoje eu vou falar sobre a conexão da fé em Deus. O que é uma conexão? Para ver quando você vai de um lugar para o outro, você tem um voo de conexão. Você voa de uma cidade para outra cidade e ali naquela cidade você entra em um outro avião que te leva ao lugar de destino. Acontece isso quando você pega o trem, o metrô, um ônibus, uma conexão. Então a fé é a nossa conexão com Deus, em Deus. E essa conexão é que está entre nossa fé em Deus e as promessas que Ele nos tem dado, nos tem oferecido. Se nós aprendemos a considerar o que realmente é a fé em Deus. Ele bendiga. Feliz cumpleaños outra vez. Então, eu quero explicar. Existe uma expressão que nós usamos muito aqui na América que se chama from the hands to the mouth, ou seja, das mãos à boca. Nós recebemos um pão, recebemos um alimento, com as mãos recebemos e levamos à boca para nos alimentar, porque precisamos daquele pão, aquele alimento para manter, para sustentar o nosso corpo. Precisamos daquele pão, não é? Então Deus ele vem e oferece nas nossas mãos a palavra dele. O Evangelho de Jesus é o pão de vida, que se nós nos alimentamos, nós recebemos esse pão, então esse pão é um alimento que sustenta a nossa alma e que sustenta a nossa fé. Então hoje eu quero falar sobre como construir essa conexão, como ter essa fé em Deus, como receber esse alimento, esse sustento, esse pão da vida e alimentar a nossa alma. Quando você põe atenção, como agora você está assistindo essa pregação, você está sendo alimentado, você está recebendo nas suas mãos fé. Está na sua mão. Assim como quando alguém te dá um pão, mas você quem vai decidir, vou tomar esse pão e levar à boca, vou me alimentar, ou vou deixar esse pão aqui a um lado e vou buscar outro tipo de alimento. É você que decide. Então a mesma coisa Deus, a palavra de Deus chega às tuas mãos, mas é você quem decide se você vai se alimentar desse pão, dessa palavra, ou se você vai deixar, abandonar a palavra para ir em busca de outras coisas, como muitas pessoas já o fizeram, de repente você continua fazendo também. Em primeiro lugar, você tem que aprender a ouvir. Em Romanos 10:17 diz: porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé entra pelo ouvir. Eu tenho que entender, porque quando eu dou, já pensou quando você está no meio de um lugar, uma reunião familiar, até de trabalho, tem um montão de gente falando um montão de coisas, você não consegue
prestar atenção a ninguém. É tanta voz, tanta coisa que estão dizendo. Aí de repente você volta o teu rosto para alguém que está falando algo que chamou a sua atenção. Aí você chega até mais perto, ou até você pega a pessoa, você pode dizer outra vez o que você disse, porque aquilo chamou sua atenção. Ou seja, o que você ouviu daquela pessoa foi algo forte. Então, assim é a palavra de Deus. Você tem que deixar de ouvir as outras palavras. Você tem que deixar de ouvir as outras pessoas. E você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Porque quando você ouve a palavra, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, então você está colocando atenção à voz daquele que fez a promessa. Quem foi que fez a promessa? Quem está fazendo a promessa? É Deus, né? Deus está fazendo a promessa no seu coração. Deus está fazendo a promessa na sua vida. Eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. Aí o que acontece? As pessoas não costumam ouvir. É difícil para as pessoas ouvir. As pessoas têm dificuldade em ouvir. Você vê que hoje em dia pessoas são boas para falar, né? Elas gostam de falar. Mas quando é para as pessoas ouvirem, elas não querem ouvir. A natureza do ser humano é assim. Ele é bom, o ser humano é muito bom para falar, para dar conselho, para falar as coisas, as pessoas, mas existe uma dificuldade de ouvir. Mas a fé vem pelo ouvir. Você jamais vai poder se sustentar, se fortalecer na fé, se você não aprender a ouvir a voz de Deus. Quando você aprende a ouvir, quando você aprende a escutar a voz de Deus, aí vem o segundo passo. Você tem que aprender a ver pela fé. Porque quando você escuta a palavra de Deus muda a perspectiva das coisas que você está vendo. Em vez de você estar vendo a situação sua, familiar, de saúde, de trabalho, já como perdida, os teus olhos estão vendo tudo negativamente. Mas quando você aprende a ouvir pela fé, a palavra de Deus, o Espírito de Deus ensina você a ver com os olhos da fé, com os olhos do Espírito, que é com o coração. Ver pela fé não é ver com esses olhos. Às vezes, para poder ver com a fé, você vai ter que fechar os seus olhos. E aí você vai imaginar com a sua fé o seu filho transformado, o seu marido convertido, essa enfermidade que você está lutando tanto tempo curada, aquelas portas impossíveis abertas. Mas você tem que fechar os olhos para esse mundo. Você tem que fechar os olhos naturais e aprender a ver com os olhos do Espírito. Ou seja, no coração é que você vê. Por isso que a oração é feita de olhos fechados. Tem pessoas que podem orar de olhos abertos, mas quando você fecha os olhos, você está fechando as portas para tudo que existe, para tudo que você vê nesse mundo, para ver com os olhos do Espírito. Mas tudo começa pelo ouvir. Eu aprendo a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e Deus me ensina a ver. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Aí a pessoa diz assim: então a fé é cega, né, pastor? Não, a fé não é cega. Eu vejo com os olhos, só que com os olhos diferentes dos naturais. Eu vejo com os olhos do Espírito. A fé não é cega, porque a fé me revela Jesus Cristo. A fé me revela a salvação. A fé me revela o sacrifício da cruz, que foi o único sacrifício que foi capaz de mudar a vida do ser humano. Você que vive aí acreditando
em balela de pastor, de que tem que sacrificar para mudar de vida, você está sendo enganado, porque o sacrifício já foi feito na cruz, de uma vez por todas. Você tem que fechar os olhos para essas mentiras e abrir os olhos para a verdadeira fé e ver com os olhos do teu coração que o sacrifício foi feito por Jesus. O que você tem que fazer é acreditar, é crer nesse sacrifício, entregar a sua vida ali. Aí você me diz, mas é difícil, pastor, estou com um problema aqui na situação, as coisas não mudam. É porque você está olhando com os olhos naturais, aí você só fica reclamando. Aí você fica reclamando que perdeu, que você tinha negócio, que você perdeu o seu negócio, os seus funcionários, você perdeu sua casa. Você está sem fé, você está vivendo no negativo, você está vivendo como todo mundo vive. O ser humano é assim, ele vive pelas circunstâncias dos problemas. O apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé e não pela vista. Não viva pela vista, viva pela fé. Quando você aprende a ouvir e quando você aprende a ver pela fé, no seu coração você passa a acreditar, a ter certeza, a ter confiança. Mas aí estão as coisas impossíveis, como você diz. Aí você aprende a pegar essa situação e lançar o seu fardo sobre os ombros de Deus. Salmo 55, 22 diz assim: lança o seu fardo sobre Deus e Ele te sustentará. Que bonito, né? Você aprende a viver uma fé impossível, aprende a agradar a Deus, aprende a andar na presença de Deus. Ah, é, pastor? Não, eu tenho fé, eu faço campanha, eu faço voto, faço propósito na igreja. Não, isso não é fé, isso é movimento de igreja, para manter pessoa dentro da igreja, ou para arrecadar fundo para a igreja. A fé é uma coisa individual, a fé é a sua vida com Deus. A fé é você ter uma comunhão com o Senhor, é você viver de acordo com a palavra. Tem muita gente que faz campanha, faz voto, tem muita fé e anda no mundo, e nunca se converte, e nunca muda. Então essa fé não existe, ela nunca é efetiva. A fé efetiva, aquela que nos dá coragem para seguir em frente, para ter confiança, para animar, é a fé que salva. A fé que nasce da salvação, de um encontro com Deus. Você tem que entregar a sua vida, você tem que abandonar o mundo, você tem que deixar o que está no caminho das coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, se converter, deixar o pecado. Aí quando você tem essa fé, que é fruto da salvação, as coisas são abençoadas. Deus abençoa, Deus transforma tudo. Eu poderia chegar aqui e ficar enganando você. Eu poderia chegar aqui e ficar inventando um montão de coisa para você fazer, supostamente para você ser abençoado. Mas aí está a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O homem de Deus, aquele que tem compromisso com Deus e com a salvação das almas, jamais ele vai aceitar ser enganado nem enganar as pessoas. Aquele que serve a Deus tem compromisso e responsabilidade pelas almas, não vai querer ver ninguém se perder. Então, o homem de Deus verdadeiro, ele vai ensinar você a andar nos caminhos de Deus, segundo a palavra, buscando a salvação em primeiro lugar. O reino de Deus é a salvação. Muita gente fala, não, está escrito na Bíblia, Deus mandou buscar o reino de Deus, sua justiça, então tem que buscar bênção, eu tenho que buscar prosperidade. O pastor falou, o bispo falou que eu tenho que ser cabeça. Está vendo? Tudo errado. O reino de Deus não é comida nem bebida, o Senhor Jesus disse. O reino de Deus não é feito de coisas desse mundo. O reino de Deus é salvação com Jesus. Buscar o reino de Deus é buscar a sua salvação. Mas aí, e as bênçãos? Aí ele disse, buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí entra prosperidade, saúde, família, cura, salvação. Mas isso só vem se você buscar a sua salvação primeiro. Reino de Deus não é buscar prosperidade não, meu amigo.
Reino de Deus é buscar a salvação, uma vida reta, ser um cristão, um crente verdadeiro. Tem muita gente que fala de Deus, Jesus, e bebem, são bêbados. Tem pastor bêbado, bispo bêbado, tem igreja de gente bêbada, e depois quer falar de moral. Com que moral vamos falar? De repente deve até fazer uns cultos lá, cheio de bebida. Que moral essas pessoas vão ter para falar do que é certo e o que é errado, se eles andam no errado? Não, a igreja cristã, evangélica, a igreja verdadeira, não é denominacional, não é A, B ou C. A igreja verdadeira é aquela que vive a verdade, que prega a verdade, que ensina o povo a andar em santidade, que ensina o povo a andar na correção. Mas para ensinar, primeiro você tem que viver, né? Como é que o pastor vai lá ensinar o povo a fazer uma coisa se eles não fazem? Assim eram os fariseus, colocavam cargas sobre os ombros do povo e eles mesmos não podiam carregar. Graças a Deus, eu dou graças a Deus pela oportunidade que Ele sempre me dá de explicar, de falar a verdade. Porque o nosso compromisso tem que ser com a verdade e com Jesus. Meu amado, meu querido, essa é a conexão da fé. Isso é se conectar com Deus. Isso é estar em comunhão firme com Deus e viver. Eu quero orar, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo. Eu declaro libertação, cura, transformação desta vida, mas eu declaro nesse momento a salvação. Que o Senhor entre no coração desses que estão assistindo essa palavra, que eles recebam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Se você pode orar comigo, ora comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim para me salvar. E o sangue que foi derramado é o sacrifício necessário para dar-me a salvação. Eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador e vou a seguir o Senhor, conforme diz a palavra. Se você fez essa oração, você entregou de verdade o seu coração a Jesus, agora você precisa andar no caminho de Deus. Se você tem uma igreja, veja se a sua igreja está ensinando o que eu ensinei aqui. Se não, sai daí e procura uma igreja verdadeira, uma igreja séria, uma igreja realmente evangélica, genuína. E se você não conhece uma igreja, procura uma igreja onde ensina a palavra, onde tem escola bíblica, onde os pastores sejam preparados para ensinar, onde você possa crescer no conhecimento das coisas do Senhor, onde exista responsabilidade, compromisso, santidade, onde exista uma fé que seja fruto da salvação, e você verá como a sua vida será abençoada. Fica na paz, fica na vitória de Jesus, hoje e sempre.